Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Pode Sim, senhora! Mas antes, já temos a tarefa de casa. Se inscrever no canal, curtir, compartilhar com as amigas, porque hoje nós temos convidadas especiais. Eu vou chamar a minha companheira, a senhora Vanessa. Hello, pessoas intensas! Olha, nós aqui outra vez. Olha, e hoje nós temos convidadas nesse que é o nosso podcast, mas um podcast voltado para você, mulher, porque aqui você vai saber. Olha, gente, olha, mulheres que ajudam mulheres, tá vendo? Pra eu ficar linda no vídeo. Todas lindas. Né? E é aqui você fica sabendo tudo que você pode, porque você pode sim, você pode muito. E por falar em gente que pode muito, que faz muito, né? E nessa rede de apoio de mulheres, nós temos hoje duas convidadas. Vou começar com uma e vou passar para a Kelly apresentar a próxima maravilhosa. Duas maravilhosas, gente. Vou falar simplesmente com a nossa mentora, Brenda Viana. Sim, Brenda Viana, com mais de 14 anos, não é isso, Brenda? Mais de 14 anos, especialista na área de direito das famílias, mentora da maior comunidade de advogados de direito de família, né? E eu sou excelência em alimentos, excelência em divórcio. Inclusive, vai falar para vocês aí, ó, vocês advogados que estão nos seguindo, já se inscreveram lá no canal. Se não foi, vou dar 10 minutos para vocês fazerem isso. 1, 2, passou, viu? Corre lá. Ela tá, inclusive, ela vai falar do projeto dela também, porque nós também, né, agregamos ao projeto. Ó, eu já me antecipando toda, louca, mas vamos lá. Brenda Viana, é um prazer te receber aqui, sempre parceira, sempre, né, atenciosa conosco, não é isso, amiga? E quero só realmente agradecer a sua presença e vou passar a palavra diretamente para você, para que você se apresente, minha querida. Olha, primeiramente eu quero dizer que eu estou super emocionada de estar aqui, porque, assim, fazer parte da vida de vocês... Conhecer a Vanessa igual eu conheci há 2 anos, não foi? Há 2 anos atrás, quando ela entrou nos 7 passos para um Instagram de sucesso. Aí depois ela se tornou excelência em ações de alimentos, depois se tornou excelência em divórcio. Hoje, assim como Vanessa e Kelly, tutoras aí, então, do excelência em ações de alimentos e do excelência em divórcio como anjos de excelência. Para vocês verem, né? Então... No dia que eu fiquei sabendo que vocês tinham se conectado dessa maneira e criado esse projeto incrível, eu fiquei muito emocionada e para mim é uma emoção enorme de estar aqui com vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite e me chamem mais vezes, porque eu disse, né, eu quero ganhar mais presentes. Você merece. E também temos aqui uma advogada, gente, 5 estrelas no Google, com milhares de seguidores na rede social. Excelência em divórcio e excelência na vida. Camila Farias. Camila, que alegria receber você aqui. Conta aí um pouquinho pro pessoal quem é a Camila. E primeiramente, boa tarde, né, para todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse episódio, mas eu gostaria muito de agradecer o convite, né, de vocês duas para estarem aqui no podcast de vocês. Realmente é uma honra estar ao lado de vocês duas, né? Da Brenda, que é a nossa mentora também. E agora somos tutoras no curso, né? Excelência em Ação de Alimentos. Além de ser excelência em divórcio e excelência em alimentos, é anjo de excelência. Sim, exatamente. Anjo aqui, né? Só tem anjo. E eu agradeço muito pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E Vanessa, vamos começar com a primeira pergunta para quem? Já vamos chegar chegando, né? Já vou chegar chegando, acho que vou direto para Brenda. Posso ir? Então vamos embora, Brenda. Sei que você não leu, mas aqui é assim mesmo, tá? Vamos lá, eu vou. Gente, olha, só para contextualizar, né? Porque obviamente, a gente começa aqui conversando e tal. Nós já iniciamos, eu atrapalhando o projeto das meninas aqui, convidando para um almoço, entendeu? Já atrasei tudo das meninas, por quê? Porque a gente estava almoçando. Aí elas brilhantemente fizeram um roteiro, me mandaram. Eu falei, Kelly, é o seguinte, eu amei você ter me mandado o roteiro, mas assim, eu não li. Tá? Então, logo, tudo será muito natural aqui, tendo em vista que eu não sei nem quais são as perguntas. Como se precisasse. Mas
Pode isso, Kelly? Pode Pode isso? sim, Vir senhora. pro podcast e não ler o roteiro? Pode Também, sim, porque nós senhora! Nós também não lemos, mentira, não, a gente leu, mas eu vou começar então, Brenda, já falamos aqui da questão de quantos anos, né, de advocacia, quantos anos na lida, você que é uma pioneira, inclusive, né, em produção de conteúdos aqui nas redes sociais como um Como diz todo. Boca Rosa, quando eu cheguei era tudo mato. Ai, Exatamente. tá vendo? E ela foi lá e capinou tudo e hoje, né, tá aí só colhendo os frutos. Então eu vou começar do começo, como eu falei, ao longo de todos esses anos aí, a gente verifica também na prática jurídica, né, a falta de informação, né? E vejo isso muito claramente depois que começamos, todas aqui produzimos conteúdos, né, nas redes. Então, assim, vejo isso muito claramente, tanto pai quanto mãe, né? A desinformação de forma geral, em especial na área de família, que é uma área muito volátil, né? Todo dia muda, né? Os relacionamentos mudam, né? E as pessoas ficam realmente, né, desinformadas sobre os seus direitos. E aí eu queria, especificamente, falando da questão de pagamento de alimentos, né, para os filhos, queria saber quais são as maiores dúvidas, assim, que já chegaram para você, porque, assim, no meu caso, em particular, tem muita questão daquela certeza de que o genitor é que tem que pagar, né? A mãe às vezes não paga os alimentos, porque fica a mãe que já é, né, a provedora ali já está com a criança, aí fica só nas costas do gene, ou gene, todo mundo já sabe, né, gente, que eu chamo lá os pais de genitores. Não é né? Genival Não é Lacerda, Genival né? Lacerda, a gente Ai, falou. mas eu posso ser a fofinha dos genes aqui? Pode. Vamos, porque fica parecendo, né, às vezes, até a depender da nossa postura, que todo pai é gene. E na verdade não, existe o pai, que é aquela pessoa presente, aquela pessoa responsável, aquela pessoa que faz questão do filho, aquela pessoa que pensa no melhor interesse do filho. E existe o gene, que é aquela pessoa que é um reprodutor. Então Exato. ele vai lá, um doadorzinho de sêmen, né? Desse jeito. Aí ele vai lá, deposita a sementinha dele e depois ele, é igual batata, Não. deixa pra Cristo, Exatamente. né? E aí ele acha que não tem dever de custear a educação daquela criança, fica pensando que pensar alimentícia é realmente só alimentos. Só alimentos. E eu tô falando isso, sabe por quê, Vanessa? Porque eu tive a sorte de ter um pai maravilhoso, um avô maravilhoso, um tio maravilhoso. Nós todas aqui somos mulheres e temos filhas mulheres, com exceção da Camila, que ela é um baby, então ela não tem filha, mas assim, maior preocupação da minha vida é violência sexual. E meu marido trabalhou na VEP muitos anos e assim, o que a gente muito vê? Que a violência sexual, ela começa dentro de casa. Então, o maior índice de violência sexual é de pai, padrasto, avô, tio, padrinho, né? Pessoas de perto, assim. E eu tive a sorte de conviver com homens incríveis. A minha avó, ela tem 10 irmãos. Quer dizer, ela é mais 9, né? E assim, eu sempre fui criada na presença de muitos homens que me protegeram. Então, assim, eu sou uma mulher muito privilegiada, né? Meu pai, gente, sem mentira nenhuma, tava contando pra vocês, minha coelhinha morreu, aí meu pai, porque eu já tô aqui procurando outra coelha e tal. Entendeu? Então, assim, eu tive esse privilégio de ter a figura paterna, né? E de homens que participaram da minha vida. Meu tio, incrível, cara, porque, só pra você ter uma noção, meu tio criou as 3 filhas dele, né, morando com ele. Não que a mãe das minhas primas não seja uma boa mãe. Ela foi, sim, uma boa mãe. E ela percebeu que no momento que as meninas queriam morar com o pai, tudo bem pra ela. E ela sempre fez parte ali, né? Então, assim, meu tio sempre foi aquela pessoa... Eu lembro do meu tio super jovem, encheu o carro. Gente, você imagina. Porque, assim, o divórcio não tem muito tempo. Sim. Então, você imagina o olhar da sociedade para aquele homem que... Muito bonito. Meu tio sempre foi muito bonito. Com um carro cheio de menina, porque ele tinha 3 e ainda levava eu e minha irmã. Então, e ele sozinho. Então eu lembro ele levar a gente pro McDonald's. E tem pai só do McDonald's, né? Tem. Sim. A gente vai falar aqui do Mac Mac Genitor. Genitor. Nós vamos falar. Nós vamos falar, porque, inclusive, esta foi a pergunta que não, né? Foi a pergunta que nós deixamos no primeiro episódio lá, Exato. né? E eu vou trazer pra vocês quem é o Mac Genitor. Mas é Então. justamente como você tá falando, né, Brenda? Que Na bom. época, o McDonald's era um restaurante chique, É? entendeu? Tipo Outback. Nossa! Nossa, e aí meu tio pegava, sabe? Ele colocava aquele tanto de menina dentro do carro e tal. Então, assim, eu queria trazer essa diferença porque
o pai é muito importante. Sim, com certeza. Entendeu? E o Gene, ele perde, ele não entende a oportunidade que é ter um filho no mundo. Porque, assim, eu fico olhando para os meus filhos, o Lucas e a Júlia, e eu me vejo neles de uma forma tão presente e tão diferente. Primeiro que eles têm idades diferentes. Sim. Aí eu olho pro Lucas e falo, meu Deus, igualzinho a mim. Senhor, né? Eu olho pra Júlia e falo, meu Deus, igual... Gente, a Júlia, ela pega a bola, coloca aqui na barriga. Aí ela fala, ai, tô grávida. Aí eu falo, meu Deus, era meu sonho da infância. Sabe, assim, muito... E aí você ter a oportunidade de se olhar de fora, cara, é muito incrível. É uma evolução, assim... Sabe, que nada na vida vai te evoluir tanto como ser humano como ter um filho. Então você perder a oportunidade de ser amado de graça. Exato. Você tá entendendo? Sim, Né, de pra construir Gente, memórias. Eu tô até arrepiada aqui. A gente fica muitas vezes lutando pela atenção das pessoas. Quando a gente vai produzir conteúdo, a gente fica, como é que eu me conecto com aquela pessoa? Como é que eu já... Bicho, tem um ser lá do teu lado, pequenininho, eu tô falando isso porque ontem, muitas vezes eu me pego assim, eu ali respondendo direct a Júlia, você não quer brincar comigo? Ai, como a gente sofre com isso. É, e Coração despedaça. Não, e ela quer, atenção da justamente, gente. quer dizer, aquela pessoa tá louca pela sua atenção, ela quer ser você, ela vira e fala assim, vamos brincar de mamãe e filhinha? Aí eu, sim, eu sou a mamãe. E aí eu falo, tá bom, como é que chama a mamãe? E ela, eu sou a Brenda. Então, assim, sabe, aquela pessoa Orgulho, né? que tem orgulho, que olha pra você e tal. E que depois, na adolescência, que eu vivo esse... O céu tá e o nos dois inferno, né? mundos, Eu vivo o céu e o inferno. Que eu, no início da adolescência do Lucas, obviamente, porque é o momento... Hoje eu estudo neurociência justamente por conta disso. É aquele momento em que a gente se vê como indivíduo, então a gente tem que quebrar todo aquele mundo, né? E aí, então, eu sou a bruxa má, obviamente. Imagina. Mas logo hoje eu sou a bruxa boa, tá? Tudo bem. Nossa, e Né? como eles Somos nós. perdem. Mas fica calma, amiga, É. porque depois da adolescência vem a calmaria. Eu Ah, já tenho é. uma filha de 28 e um de 24. Passaram por essas adolescências da vida, hoje são meus companheiros de vida. Letícia já lá do outro lado do mundo, seguindo a vida dela, voando, né, pelo mundo. E o Eliel Mateus com as raizinhas no chão, já casado, casa dele, empreendendo. São hoje meus filhos e amigos, os meus maiores incentivadores. E eu nunca neguei que o pai participasse. O Eliel com 12 anos. Mãe, eu posso morar com o papai porque o meu irmãozinho nasceu e tal. Pensa a dor no coração. Mas era a figura paterna. Eu tinha que deixar o eu, a Kelly de lado, a mãe de lado, e falar, o meu filho precisa da figura paterna. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje ele tá lá seguindo, tá no comércio, tá empreendendo, é um companheiro do pai, é um companheiro da mãe. E é feliz. E é ver o isso, resultado daquilo que você... Sim. Cara, tem coisa mais incrível do que formar um ser humano? Não tem, né? E quando a Não gente que tem. fala, oportunidade. Pois é, e que triste que é, né? Quando a gente fala de gene, quando eu falo de gene lá nos meus perfis, Triste. né? É a tristeza É triste. desse pai que perde essa oportunidade ímpar de ser pai realmente, Sim, de ser só um MEC genitor, que é aquele que visita a cada 15 dias, que literalmente é visita, a gente sabe, né? Como familiaristas que somos, e excelência, nós sabemos que é o direito de convivência, mas ele pega a cada 15 dias, se basta em levar ali ao McDonald's, entendeu? E devolve a criança, tipo, olha, já está jantada, né? Então, é o que eu falo, não seja um MEC genitor. E nós que produzimos conteúdos, muitas vezes a maioria do público é feminino, sim, né? E a gente sabe que também, nas varas de família também, né? A questão das crianças ficarem com a mãe também ainda é muito uma latente, maioria, mas sim. existem os pais, né? Existem, assim como eu Ainda falo muito lá, pouco. muito pouco. Então a gente fala para a maioria mesmo, né? Então, Olha, dados do IBGE, 70% das guardas são unilaterais femininas. Femininas, Né? exatamente. Sendo que a gente vive num país onde a guarda compartilhada é obrigatória. Então, assim, é a maioria realmente. Então, quando a gente fala a respeito disso, e também por conta de, primeiro, eu acredito de uma criação onde a gente tem aí uma criação muito patriarcal, né? Sim, com certeza. Nesse sentido, que eu quero dizer é que, como o homem sempre teve aquele espaço de ter as coisas, de trabalhar e tal, e a função da mulher sempre foi ficar em casa e cuidar dos filhos,
a gente tem essa visão de que o filho é da mãe mesmo, né? E isso, inclusive, se reflete no judiciário. Sim, E sim. Vanessa, Brenda e Camila, e quando a gente olha para filhos com deficiência, quando a gente olha para crianças com deficiência, as pesquisas informam que 70% dos pais abandonam essa família, inclusive os filhos, antes que eles completem 5 anos de idade. Olha que absurdo. Você sabe que eu sou coordenadora da PAI, Sim. e nós temos lá uma maioria esmagadora, assim, de mais de 60% de mães solos cuidando desses filhos, e muitas não sabem nem por onde anda o pai. E aí eu queria perguntar para Camila também sobre pensão, alimentos. Você, né, um especialista também nessa área. Como você vê, né, essa questão dos pais que simplesmente desaparecem, né, e a gente tem que correr atrás? E sobre valores também, é verdade que aquele negócio de só posso pedir no máximo 30%, ou o mínimo do salário é 30%? Sim. Essa dúvida sempre chega, Camila. Se eu pudesse pegar um papelzinho e apagar da mente das pessoas, esses 30% eu faria. Assim, é muito complicado a gente olhar para a realidade, porque hoje em dia a gente vê pais extremamente ausentes, pais que não se importam de verdade ali com o crescimento daquela criança, e eles se importam com eles mesmos, né? Eles não querem ter aquela responsabilidade de subsidiar, criar, estar ali do lado daquela criança, e eles não têm ideia do tamanho do estrago que eles fazem na vida dos filhos e também na vida deles, porque nós viemos para o mundo bebês e vamos voltar bebês. Então, quando envelhece, quando a gente passa por um processo de envelhecimento, a gente vai precisar desses filhos. E aí? A conta vai chegar. E a colheita? Entendeu? A conta vai chegar e você vai ter que pagar essa conta. Será que vale a pena isso tudo que está sendo feito, que está sendo debatido? Porque, assim, hoje a gente vê na totalidade, assim, dos processos que eu tenho hoje no meu escritório, que a gente vê no território nacional mesmo, a maioria dos processos são mães correndo atrás da guarda dos filhos, pedindo pensão alimentícia na justiça, que eu acho totalmente... Eu digo assim que é um ultraje, né? Porque, assim, um homem que precisa de um outro homem para dizer o que você tem que fazer realmente é um projeto. Ele não chegou à conclusão de ser um homem de verdade, entendeu? É um gene, abreviado. Ele é um projeto, ele não é um homem completo. Porque precisar da justiça, precisar do judiciário, meter pitaco na sua casa, como você educa seus filhos, como você custeia aquele sustento daquela família, realmente é uma situação revoltante. Mas é uma realidade e a gente tem que enfrentar isso como realidade. Eu vejo muitas mães que não têm acesso à informação de fato e que acham que a pensão vai ser 10%, ou até mesmo acham que aquilo que o genitor falou tá certo, tá ok, aquele acordo que eles fizeram de ele boca não tem uma ali. carteira assinada. Que ele não trabalha, não, ele não tá trabalhando, não, eu não vou correr atrás disso, não, ele falou que ia dar, porque vai dar. Ou e então não vai. não quer passar por uma situação humilhante. Porque, assim, a situação de você pedir alimentos pro filho é sempre aquela imagem, aquela visão de que como se ela estivesse pedindo dinheiro pra sustentar ela. os custos dela. Claro, R$150 que ele paga de pensão tá dando tranquilamente pra colocar. Gente. Dá pra ir pra Paris. Dá pra ir pra Paris, deixa eu falar pra exatamente. Vocês, teve um dia, antes de você finalizar, que eu tava lá no escritório. E aí, isso assim, deve ter, sei lá, uns 6 anos mais ou menos, tá? Eu nem tinha perfil ainda nas redes sociais. E aí, eu recebi a ligação de um gene, e aí eu vou te dar uma nomenclatura nova aqui, é o gene The Walking Dead. Olha aí, vamos guardar Esse gene The Walking Dead, ele é o quê? Ele faz parte ali do... Vocês já assistiram essa série? Sim, The Walking Dead? Justamente. Eles fazem parte do elenco. Eles são os zumbis. Entendeu?
São aquelas pessoas que, assim, que você procura o endereço, não acha. Por quê? Sim. Ele coloca eu conheço gente assim, tá? Sim. Assim, não é de ter atuado contra essa pessoa, mas é de conviver Olha com essa isso, pessoa. gente, que O tristeza. aluguel tá no Temos nome. nomes. Tá no nome de O aluguel tá no nome de terceiros. terceiros. Então, a água não é no nome dele, a luz não é no nome dele, celular não tem no nome dele, não tem nada. É The Walking Dead mesmo, assim. Ele é um zumbi, entendeu? Esse gene zumbi, cara, coitada da pessoa, tem uma super dificuldade. Mas não é sobre esse gene zumbi que eu vou falar, não. Eu recebi uma ligação um dia e aí a pessoa, não, porque eu queria fazer uma consulta, porque é o seguinte, eu acho um absurdo. A minha filha tá com os dentes cheios de cárie. A mãe poderia pagar um tratamento. Aí eu falei, você já foi atrás, né? Porque, assim, a responsabilidade não é só da mãe. Por que Sim. que ele não levou no dentista e fez um certeza. orçamento? Porque ele não quer pagar. Mas, segundo ele tinha feito o Exatamente. Tá orçamento. pagando pensão, amiga. É, claro. Paga R$150. No caso, na época, ele pagava É muita coisa, 280. gente. Aí... Nossa. A consulta da dentista é 450. Não, então, aí ele falou É. que ficou R$4.000 pra fazer o tratamento da filha, né? E aí? Não, e eu não sabia ainda quanto é que ele pagava. E ele falou assim, e aí minha filha tá lá com a boca cheia de cárie e ela pegou o dinheiro da pensão pra colocar silicone. Aí eu falei... Quanto você paga? A pergunta que não quer calar. Que nunca quer calar, exatamente. E hoje, gente, a gente tem muitas facilidades, mas na época não tinha parcelamento de prótese. E a prótese custava, não sei quanto que custa hoje, R$2.000. Eu sei porque meu sonho era pôr peito, né? Hoje não posso porque eu tenho doença autoimune, então, mas era meu sonho. Então eu ficava lá pesquisando pra ver como é que era e tal. Aí eu, sério? E quanto você paga de pensão? E ele, 280. E você paga há quanto tempo? Não, porque poderia ter feito uma poupancinha, né? Aí ele falou assim, não, porque o juiz Agora eu fixou, vou tem te- 3 meses. Nem isso ele pagava. Nem antes. pagava. Não pagava. Não, Aí eu gente, falei, tem 3 meses. Eu falei assim, você sabe que a prótese de silicone custa R$2.000? Aí ele, então, eu falei, não parcela. Aí ele, então, eu falei, e ela ganha quanto? Ela ganhava 5.000. Então eu falei, não, olha, Não, gente. gente. A olha, conta nunca como- fecha. mas tem isso, né, Camila? Exatamente. Igual a Camila tá falando, assim, dessa dificuldade, às vezes a mulher, ela não quer pedir pensão, que ela fala, pra que eu vou entrar pra ficar me Sim, humilhando pra pra ser- receber essa migalha aí? Não, pode deixar que eu... exatamente. Aí a Mãe Maravilha, né? Pode deixar que eu mesma E aí fica lá, eu não preciso sobrecarregada, dele. né? Exatamente. E ainda E tem, não- Vanessa, aquele pai que ele quer pagar a conta da mercearia. gente. Sim, exatamente. O in natura. O in natura. Fala Sim, É o os gene- alimentos in Eu vou natura. trazer pra você, então. cara. Este é o Gene Cesta Cesta Básica. Básica. Sim, amor, porque é aquele que só quer pagar alimentos se for in natura. Eu não tenho dinheiro, então eu vou pagar o plano de saúde. Aí a mãe que passa por essa situação e fala, não, gente, olha, não vou ficar, né, me desgastando com esse fulano, né, deixa. Aí depois, não, agora não vou mais pagar o plano de saúde porque tá muito caro, porque teve coparticipação no plano. Sim. Então agora eu quero pagar só a escola. Aí a mãe quer trocar de escola. Aí ele, Não não, consegue, de jeito é. nenhum, porque Não sou eu que consegue. pago a escola. Conta pra gente essa questão. Chega muita questão de pagamentos de alimentos in natura, né? E é possível isso? Como que é feito? Olha só retomando aquela primeira pergunta que você tinha feito a respeito da informação, como eu trabalho, né, com muitos advogados e tal, eu quero dizer que essa questão sobre a informação, que todos nós hoje temos acesso, né, basta fazer um Google e tal, mas esse problema da informação não tá só para as partes, tá também para o advogado. Ontem eu recebi a ligação de uma amiga minha, ela falou assim, tô protocolando uma ação aqui, menina, que ninguém sabe dessa ação. Eu falei, que ação? Era ação de reembolso, de pensão alimentícia. E aí eu falei, como ninguém sabe? Em 2020 eu gravei um curso, tem lá falando sobre o artigo 871, como ninguém sabe? Mas é realmente por conta de um problema que eu acredito que exista dentro da nossa profissão, principalmente no nosso nicho. Não, no nosso nicho, que é direito de família. Que aí a gente vê institutos fortes e tal, que é a doutrinação dos profissionais. Sim. E aí, eu não vou falar nome de instituto nenhum aqui, nem de associação nenhuma aqui e tal, mas o que que eu vejo? Eu vejo pessoas que, por construírem teses, né, e tal, obviamente, elas precisam distribuir isso também para que o nome seja falado, para que ela seja conhecida e tal. O que que acontece? Existe uma doutrinação muito grande em relação ao advogado de família.
E aí vem esse negócio de... E lembrando o seguinte, que o nosso judiciário, inclusive doutrinadores e tal, é composto, em sua maioria, por homens. E aí Sim. vem a doutrinação de que... Eu tô te falando isso porque eu me senti doutrinada. Quando eu caí na real, eu tava propondo para clientes minhas... Não, vamos fazer o seguinte, essa parte aqui em natura e essa parte aqui. Não faço alimentos in natura. Não faço. Não Todas, faço. tá? É um Não consenso aqui. faço. Não faço alimentos in natura também também. Pra mim, Não é a pior aceito. coisa do universo, tá? Por quê? Porque a pessoa não tem liberdade de gerenciar aquilo. Gera Um uma dia- violência psicológica muito grande em cima das mães. Não, isso daí, olha né? só, a pessoa vai lá, olha lá. Escravidão. Eu vou pagar in natura. Olha só, seria perfeito. E poderia ser assim. Eu pago a escola, eu pago o plano de saúde, eu pago Se houvesse bom senso. a, Se houvesse um a mundo atividade real, extracurricular é, e com tal. E aí certeza. você fica responsável por outras coisas. Ok. Aí ele tá lá pagando a escola, e a escola custa, sei lá, R$2.000, aí do nada ele vai lá sozinho, porque ele é o responsável financeiro, e troca essa criança de escola para uma escola que custa, sei lá, R$1.000. E longe Entendeu? da residência da Às mãe, vezes também longe- desse caso. Não, Não, e aí, sabe o que acontece? Você consegue entrar com cumprimento, só que o judiciário demora. E aí passa um mês, passa 2, passa 3, a criança começa a fazer prova na escola, a criança já teve um processo adaptativo lá, leva 6 meses para a criança, no mínimo, aí, em média, né, para ela se adaptar à escola. Aí ela já teve a dificuldade de arrumar novos amigos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o judiciário, 1 ano depois da decisão, volte para a escola anterior. Às vezes ele até dá provisoriamente, só que você não consegue muitas vezes executar aquilo. Então, assim, alimentos in natura eu sou super contra. Não Sim. somos todas. Somos todas Exatamente. contra. Vai, cara. Camila, e outro caso que sempre chega a mim, principalmente porque eu trabalho muito com famílias com filhos com deficiência, Sim. é falar assim, doutora, ele tem 2 filhos, um comigo e um com a fulana, e o juiz deu valores diferentes de pensão. Por quê? Logicamente porque um demanda mais despesas que outros. Você encontra muito também essa situação? Sim, é bastante comum, não só para filhos que tenham deficiência, mas também filhos que tenham capacidade financeira diferente, porque o que se faz, o que se propõe, né, a nossa legislação, é que quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga menos. E o que se faz é uma análise completa da capacidade financeira de ambos os genitores, tanto da mãe quanto do pai. Então, assim, o que eu vejo muito nas minhas redes sociais é que as pessoas falam, tem que ser dividido meio a meio, tem que ser metade das despesas para cada um. E isso é um contrassenso. Porque se você parar para analisar a capacidade financeira de uma mãe que recebe R$3.000, por exemplo, e de um pai que recebe 10, se você for dividir de forma igualitária, é impossível, porque você compromete muito a renda daquela mãe. E outra coisa, vamos falar aqui sobre a questão oculta, que é o Sim. cuidado? Sim, exatamente. Quer dizer, O que não é não é. monetizado. Infelizmente O que não é não, monetizado. sério. Exatamente. Porque assim, quem é que tá dando banho? E que eu falo isso pro meu marido, eu tenho 2, eu falo assim, olha, às vezes eu falo, igual hoje, pra vir pra cá, eu falei assim, você leva a Júlia pra mim na escola? Ele falou, hoje é dia de fechar a estatística. E eu, que legal, eu tô saindo pra gravar um podcast. Ué, E aí? que legal que você tem que fechar a estatística, eu tenho que gravar um podcast. Estamos trabalhando do mesmo jeito, não é verdade? Sim. Aí... E a criança precisa ir pra escola do mesmo jeito. Exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer é que o homem tem essa visão, né, de, mas é o meu trabalho. Sim, e a mulher não tem que... E aí, muitas vezes, eu me vi tendo menos horários na minha agenda, porque eu era Uber. Na verdade, nas horas vagas, eu era advogada. E Eu sou eu aí eu levo, Mãe leva Uber. na escola, volta. Busca na escola, volta. Leva na atividade extra, volta. Leva no... Aí eu, casa do amiguinho. Sim. Festinha. para estudar porque tem prova na semana. Tem que ver a tarefa, tem que... E quem é que paga essas horas
que a mulher deveria estar trabalhando para que ela pudesse ter a liberdade financeira dela e que ela não tem. Aí ainda entra essa questão. Aí, quer dizer, ela já ganha menos, muitas vezes, porque ela não pôde se dedicar para ter uma formação melhor, né? Para que ela pudesse ter uma qualificação maior, para que ela pudesse ter mais horas disponíveis para trabalhar. E aí o cara que tem lá o dia inteiro, né? Que a gente vê muito isso, e vê essa realidade. Vai numa reunião dentro da OAB. Aí o povo fala, só vai homem. Claro! Porque à noite as mulheres têm que estar ali tomando conta dos meninos. Exatamente, cuidando dos filhos. E existem muitas mães solo, mães solteiras que são casadas. Então é independente do estado civil daquela mãe. Porque a mãe ela não tem escolha. A partir do momento que ela engravidou, ela é mãe. O pai não, ele escolhe ser pai ou não. E aí, às vezes, eu até falo com algumas seguidoras minhas, algumas mães que eu atendo, eu falo, eu queria ser pai por um dia. Porque, assim, existe essa crença de que o filho é da mãe e que a responsabilidade cabe a ela. Então, além de trabalhar, que hoje a mulher já tem esse posicionamento de trabalhar, de se capacitar, ela ainda tem que cuidar da família, gerenciar uma casa, que não é nada fácil, governar o seu próprio lar. E isso fica tudo nas costas da mulher. E aí, quando chega no judiciário, a mulher ainda tem que ouvir que metade das despesas da criança tem que ser dela também, porque ela também tem responsabilidade. E todas as outras responsabilidades? Cadê o pai gerindo aquilo ali? Não, paga uma babá, Exatamente. Gente. Paga uma babá. Quanto é que ele vai gastar pra uma pessoa limpar o quarto do filho? Porque a babá é só pra isso. Ela limpa só o quarto do filho, da criança. Ela lava só a roupa da criança. Ela cozinha só a comida da criança. Quanto é uma babá hoje, gente? Bom, vamos lá. Será que aquele R$248 estava pagando? Além exatamente. Porque acontece isso, né? Então, assim, a gente fala lá no direito do trabalho, né? Não é nossa especialidade aqui, mas tem a tal das horas itineres, né? Que as mães deveriam receber, né? As mães Uber aí, que ficam, né? Do corre. Bom, meninas, eu quero muito agradecer vocês, assim, porque o tempo passa rápido, né? Sim. Passa muito rápido. E a gente aqui começou a falar de vários assuntos, acho que esclarecendo, né? As mulheres, as mães e todos que nos escutam. Então, para que vocês sejam também pais, não sejam genes, né? Não seja a mãe, não chame também a mãe, né? A louca da mãe, né? Que fica aí gastando pensão, os R$248 para botar silicone, né? Então, assim, eu quero agradecer a presença de vocês, né, aqui compartilhando com a gente todo esse conhecimento. E já vou deixar um gancho aqui que a gente começou a falar, né? E a Brenda começou a falar, e eu vou deixar para o próximo episódio a figura do Gene Fantasminha, tá? Eu adoro nomes, né? Então, já fica aí para você para o próximo episódio. Diga aí, amiga. Pois é, gente, estamos chegando ao final. E a gente não poderia deixar também de falar do projeto novo da Brenda, que a gente está fazendo parte. Gente. Com certeza. A gente precisa contar para o mundo. O pessoal que tá ouvindo ao vivo lá, ó. Estamos no projeto Anjos de Excelência, né? Estamos também comemorando, né? Porque você está com as inscrições aí praticamente. Um brinde. Hoje encerra. Um brinde. O sucesso. Isso. Amigos advogados, não deixe de estar neste curso Excelência em Alimentos. Porque para você hoje ser uma advogada de excelência, você precisa se dedicar, você precisa estudar e você precisa se dar com a melhor. Sim. Olha, eu quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. E quero dizer que para mim é uma honra, né, poder ter vocês nesse projeto comigo. Esse treinamento, que é o Excelência em Ações de Alimentos, ele já existe desde 2020. E a gente tem, dentro hoje dos meus cursos, mais de 1.500 advogados de excelência. Mas eu sentia dentro do meu coração, assim, tá faltando aqui alguma coisa que vocês sabem que lá dentro do treinamento tem uma estratégia que chama estratégia de girassol. E uma das coisas é o renovo, que é você tá ali contribuindo com outra pessoa e tal, para renovar aquilo, né? E uma das minhas missões não é só transformar, né, em realidade o sonho de viver da advocacia, mas de fato é conseguir transformar o judiciário. Porque eu já percebi isso quando já atuei em caso onde Vanessa era parte adversa. Cara, é muito diferente quando você tá com uma pessoa preparada do outro lado.
diferente demais. Então eu falei assim, olha, às vezes a pessoa compra o curso porque ela fica animada, empolgada e tal, mas ela não faz. Às vezes ela compra, mas às vezes ela não está no nível, porque existe uma curva de aprendizado. Às vezes ela não está no nível de compreender como que ela vai aplicar determinadas coisas. E aí eu comecei a observar o quê? Alunos de excelência que faziam o curso, que aplicavam as técnicas, que tinham resultados, que, sabe, que era destaque. Que, Sim, então, assim, com mas certeza. justamente, aí eu falei, por que eu não pego esses alunos e não coloco eles para auxiliar? Porque ele teve num papel ali que eu não estive, que era ser aluno daquele curso, Sim. né? E ele sabe qual foi a dificuldade para assistir aquela aula, ou como é que ele fez para. Então, por que não eles? E aí eu tive a honra de acompanhar a carreira de vocês, né? Acompanhar o resultado de vocês. E assim, eu fico muito feliz. Igual eu tava falando pra Vanessa. Vanessa, eu vi, menina, esse mês é palestra, é evento, Menina. né? Doutora Juliana, Botox, mês de abril, socorro. Brenda, tem um anjo aqui, né? Tá, o Nós temos mais Júlio. Sim, só faltou no Júlio. Manda um beijo, nosso amigo Júlio. Assis. Olha só o que esse network da excelência nos proporciona. Eu conheci todas essas meninas maravilhosas aqui pelo Girassol, inclusive o Júlio. Beijo, Júlio. Beijo, Júlio. Ai, meninas. O Júlio tem que vir aqui. Tem que vir Você com todos. Se não mandar um eu quero, vai ficar sem canela. E aí, então, hoje eu tenho essa honra, né, de ter vocês com muito resultado, realmente pessoas de excelência e que se destacam, inclusive, dentro do mercado. Caramba, a Kelly, presidente de comissão dentro do BDFAN, sabe? Tá lá, igual essa semana tava no jornal. Não Nossa, fica lembrando! E eu quero que isso se estenda a todo mundo. Então, obrigada de verdade, não só pela oportunidade de estar aqui, mas também de vocês contribuírem aí com o sucesso de vocês. Camila, nossa Cami querida. Cami maravilhosa de milhões de seguidores. Obrigada. por Eu estarem que agradeço, eu conosco. agradeço demais o convite, é uma honra sempre estar com vocês. E vocês já estão convidadas para o próximo episódio. Gente, Camila tinha 900 seguidores. Tem quantos hoje, Camila? 14,5. Quando eu a conheci, ela tinha 14 seguidores. Ela E eu nem me iniciava arrumava. na advocacia. Eu nem me arrumava, gente. Oh, meu Deus. É isso, gente. Resultado. A gente está aqui para dizer que quando você é um profissional. Você tá com dedicado, quantos tem um clientes propósito, hoje? né? Resultado é propósito. Ai, eu não de A cabeça, eu não última sei. vez ela me falou que tava com 47 clientes. E quando ela entrou, você tinha quantos? Zero. 0 clientes. Gente, e não tem muito tempo que ela entrou. Então, assim, sabe? Incrível, né? Incrível, Às vezes nossa. fala, isso é propaganda. Gente, nós estamos aqui, nós somos provas de que não é. Muito bom. Muito obrigada pela audiência. Já entraram no canal, já se curtiram, inscreveram. já se inscreveram, já compartilharam. Estamos esperando vocês. Pode isso, gente? Pode sim, senhora! Até a próxima, pessoal. Gente, pessoal.